Olá! Bem-vindos a esta análise do editorial Quantum Docs. Eu sou a Júlia. E eu sou o André. Hoje a gente vai explorar um tema que desperta, assim, muita curiosidade e também debate, né? A teologia da prosperidade. Isso, essa conexão entre fé cristã e a busca por, bom, riqueza material. É um campo minado às vezes. Totalmente. E a gente vai se basear bastante num artigo bem instigante da Marie Jones, O Evangelho do Dinheiro, que saiu na revista New Dawn. Um ótimo ponto de partida. A ideia é entender melhor as origens, sabe, os conceitos centrais e, claro, as polêmicas que sempre rolam em torno desse movimento. Então, bora lá desempacotar isso. Vamos sim. E o que é fascinante aqui, Júlia, é que existe uma tensão, uma dualidade, dentro do próprio cristianismo sobre riqueza versus pobreza. Como assim? A própria Bíblia parece dar sinais contraditórios às vezes. Pega Lucas 18, falando da dificuldade do rico entrar no reino de Deus. Aquela imagem famosa do camelo e da agulha. Sim, super conhecida essa passagem. Mas aí, você vai para Provérbios 3 e o texto sugere que honrar a Deus com bens, com os dízimos, pode levar à abundância, tipo celeiros cheios e tal. Ah, entendi. Então tem essa ambiguidade na interpretação, né? Que abre espaço. Exatamente. É nesse terreno fértil de interpretação que a teologia da prosperidade conseguiu, digamos, florescer. E como que essa linha mais focada na prosperidade começou a ganhar força? Parece que tem umas raízes lá atrás, né? No movimento do novo pensamento. Tem sim. Final do século XIX. Eles tinham uma ênfase muito grande no poder da mente, sabe? Na visualização, em se alinhar com o divino para manifestar a realidade que você quer, incluindo a abundância. Nossa, tipo lei da atração, mas mais antigo. É por aí. Tem até o caso do Charles Fillmore, que é citado por reescrever o Salmo 23 como "O Senhor é meu banqueiro". Meu banqueiro, que diferente. Pois é. E essa mentalidade, de alguma forma, se misturou com o pentecostalismo e com um certo pragmatismo americano, sabe? De buscar resultados. E aí que entra uma figura-chave que você mencionou antes de começarmos, o E.W. Kenyon. Ele fez essa ponte. Isso. É onde fica bem interessante. O Kenyon, embora negasse a influência direta do novo pensamento, começou a ensinar coisas muito parecidas. Falava sobre o poder das declarações positivas, da confissão. Confissão positiva, o que seria isso? A ideia de que a cura e a prosperidade não são só, tipo, possibilidades, mas um direito divino do cristão, algo que você pode reivindicar ativamente com a sua fé, falando, declarando. Então a fé deixa de ser só confiança e vira quase uma ferramenta para decretar coisas. Exatamente. Prepara totalmente o terreno para o que veio depois do movimento chamado Word of Faith, ou Palavra de Fé. Que foi sistematizado pelo Kenneth Hagin, né? Que é considerado o pai disso tudo. Precisamente. O Hagin pegou as ideias do Kenyon e, tipo assim, deu uma organizada, criou um sistema. O centro disso é a tal confissão positiva. Declarar e decretar. Isso. Usar a palavra falada com fé para criar a realidade que você quer. Seja cura, sejam finanças, quase como no novo pensamento, onde a dúvida atrasa a manifestação, sabe? Entendi. E ele chegou a dizer que os crentes eram pequenos deuses. Isso é forte. Essa ideia de ter um poder criativo similar ao de Deus através da palavra falada com fé. Se a gente conecta isso tudo, vê uma fusão bem clara de metafísica com alguns ensinamentos bíblicos específicos. E como que isso explodiu em popularidade? Porque hoje é um movimento enorme. Aí entra a teleevangelização. Foi crucial. Oral Roberts foi um pioneiro nisso, usando a TV para levar essa mensagem para milhões. Ele usava aqueles versículos tipo vida em abundância de João 10:10. Exato. E Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado. Versículos que, nesse contexto, ganham um sentido bem material, né? Imagino. E depois dele vieram outros nomes bem conhecidos, né? Copeland's, Hen, Dollar. Sim. Joyce Meyer, os Beckers, o alcance se tornou massivo. E falando nos Beckers, eles também protagonizaram um dos grandes escândalos financeiros e éticos, o que já nos leva para as críticas, né? Vamos entrar nas críticas. Porque essa ênfase toda na riqueza material, bom, não agrada a todo mundo, né? De jeito nenhum. A crítica principal é o contraste com os ensinamentos mais tradicionais do cristianismo,
que muitas vezes veem a riqueza material com cautela, ou até como um perigo espiritual. Lembro daquela frase da Kathleen Falseny que o artigo cita: Jesus nasceu pobre e morreu pobre. Direto ao ponto. Exato. Outro ponto muito criticado é a questão da culpa. Se a pessoa não fica rica, não prospera, a culpa é dela, da falta de fé dela. Nossa, isso é pesado. Vira um ciclo de culpa para quem já tá sofrendo. Pois é, ignora totalmente fatores sociais, econômicos, é quase um culpar a vítima. Lembra daquela frase do Russell H. Conwell? Você não tem o direito de ser pobre. É bem representativa dessa mentalidade. Impactante mesmo. E além da teologia, tem as questões éticas, né? O estilo de vida de alguns pregadores, as finanças dos ministérios. Sim, isso gera muita desconfiança. O estilo de vida extravagante de alguns líderes enquanto pedem doações aos fiéis. Teve até investigação do Senado americano, lembra? Do Grassley, em 2007. Lembro sim. Acusações de exploração da fé são bem comuns nesse meio. São. Mas, para ser justo, o artigo da Mary Jones tenta trazer uma perspectiva um pouco mais nuançada no final. Ah, é? O que ela diz? Ela pondera que talvez o dinheiro em si não seja a raiz do mal, mas sim a ganância ou o jeito como ele é conseguido e usado. A riqueza, em tese, pode ser usada para fazer o bem, né? Sim, pode financiar projetos, ajudar pessoas. E talvez a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade, comece primeiro no nível espiritual. É uma questão de equilíbrio e intenção, talvez. Faz sentido. Não é só sobre o ter, mas o ser e o fazer com o que se tem, né? A intenção por trás da busca. Exatamente. E o artigo deixa uma provocação interessante para a gente pensar. Será que alinhar o espírito primeiro, buscar essa riqueza interior, não seria o caminho para uma prosperidade mais autêntica e significativa, seja ela material ou não? Uma ótima reflexão final. Como essa busca por bem-estar material dialoga ou até entra em conflito com os nossos valores espirituais mais profundos hoje em dia. Fica a pergunta no ar. Com certeza. Bom, André, muito obrigada por essa conversa e agradecemos a todos pela audiência e pela conexão aqui no editorial Quantum Docs. Valeu, pessoal! Continuem acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, é @QuantumDocs, e para quem quer se aprofundar, tem o nosso site de estudos e pesquisas, o estudos.quantumdocs.space, e também o nosso portal principal, quantumdocs.space. Isso aí. Até a próxima!